Olá, tudo bem com você? O capítulo 16 de Gênesis narra mais uma página triste na história de Abraão e Sarai. Por ser estéril, ela se sentia envergonhada. Naquele tempo, não ter filhos era quase como uma maldição vinda de Deus. E a espera pelo filho prometido estava sendo muito longa. Então, Sarai propôs uma solução humana para o caso. Ela propôs a Abraão que tivesse um filho com a serva egípcia Agar. Na verdade, isso ilustra talvez a justificação pelas obras, a tentativa humana de resolver problemas quando o próprio Deus prometeu a solução. Ela diz: "Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela." E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, ou seja, ele concordou com a ideia da esposa. Era comum naqueles tempos usar, mais ou menos como se diz hoje, a barriga de aluguel. Era permitido que alguém que não tinha um casal que não tivesse filhos pudesse se valer de uma serva para assim ter descendência. Podemos dizer que era um pecado cultural, alguma coisa que Deus não aprovava, algo que estava errado, com certeza, mas que era tolerado. E Abraão, infelizmente, anuiu, ele concordou com esse tipo de proposta. Ela concebeu, Agar, teve o filho, e vendo que, isso está no verso 4, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Começou a haver problemas familiares, obviamente. Agar se sentiu a dona do pedaço, porque agora era mãe do filho prometido, aparentemente prometido, e Sarai começou a sentir ciúmes dessa situação. Abraão disse: "Olha, é tua serva, então ela está em tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer." Ele queria que ela fosse bem tratada ainda assim. Só que Sarai humilhou Agar e fez com que ela fugisse da sua presença. Agar saiu correndo dali, se afastou daquela família, estava desolada. Primeira vez que Deus aparece nesse capítulo. Em toda a situação envolvendo aqui Abrão, Agar e Sarai, Deus não se envolve, porque obviamente ele estava em desacordo com isso, não concordava com isso. Mas agora Agar precisava de ajuda. E aqui o relato diz que o anjo do Senhor apareceu para ela. Verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor: "Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição." Deus sempre acode os aflitos. Agar fez parte de um erro, mas o que ela podia fazer? Era apenas uma serva. Deus não deixou que Agar ficasse desamparada. Ele foi atrás dela. Ele a ajudou. Ele a consolou. E o verso 13 diz que então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: "Tu és Deus que vê." Agar percebeu que quem falava com ela ali era Deus, embora o texto chame de anjo do Senhor. Essa expressão anjo do Senhor frequentemente se refere a Cristo, a Jesus Cristo pré-encarnado. Quando ele vem e nasce, Jesus se encarna, portanto, ele passa a ser chamado de Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, enfim, Cristo, Messias. Há várias formas de chamá-lo aqui, né, no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento era muito comum ele se identificar ou ser chamado na Bíblia de anjo do Senhor. Você percebe que aqui o próprio Deus, na pessoa de Cristo, apareceu para Agar a fim de confortá-la. Essa decisão equivocada de Sarai e Abrão, infelizmente, acabou trazendo consequências ruins para a família e para o futuro mesmo do povo de Deus. Pense bem antes de tomar decisões, faça sempre a vontade de Deus, não tente dar uma mãozinha para Deus e deixe que os planos dele se cumpram em sua vida. Leve o tempo que levar. Vale a pena confiar em Deus e em sua palavra. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia do anjo do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo.